Olá, internautas, assim como combinados, no ar o programa Conversa de Corredor. Aqui mesmo pelo YouTube, você pode acompanhar toda segunda-feira a partir das 17 horas, 5 horas da tarde. Aqui na internet o programa Conversa de Corredor, feito por jornalistas, ou seja, estudante de jornalismo, fazendo esse programa para que você possa conhecer de perto, até mesmo também melhor, como o trabalho que nós desenvolvemos. O programa é Conversa de Corredor e esse é o nosso primeiro programa. No programa de hoje você vai conferir informações importantíssimas, como o lançamento do livro de Vladimir Herzog, escrito pelo jornalista e também escritor sindicalista Adálio Dantas. Uma belíssima pessoa que nós conversamos com ele, nós iremos trazer aqui no programa de hoje. Também iremos ter uma matéria, um VT, sobre o debate sobre jornalismo. Inclusive, quem participa desse debate são profissionais da imprensa. Vamos conferir aqui no nosso programa. E também a nossa equipe acompanhou uma coletiva de imprensa organizada pela professora Carla Arantes. O repórter Amaury de Aquino foi lá, conversou com os estudantes e também com a cantora Renata Arruda, que a coletiva foi com ela. E esses foram os destaques do programa de hoje. No ar, programa Conversa de Corredor. As Duas Guerras de Vladimir Herzog. Essa história foi contada no livro do escritor, sindicalista, jornalista Adálio Dantas. E vamos conferir agora nesse nosso VT. O autor jornalista Adálio Dantas vem até a Paraíba apresentar o seu livro As Duas Guerras de Vladimir Herzog. Bom, esse título surgiu no escrever o livro, porque eu fiz uma coisa, o caso o Herzog é muito conhecido, está na história recente do país, mas dois aspectos. Primeiro, eu conto do meu ponto de vista, como participante daquele momento, como presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. E ao escrever o livro, eu decidi começar contando, fazendo uma pequena biografia do Vlado. Até os 9 anos ele sofreu essa perseguição nazista. Aqui a família e ele mesmo, que já entendia as coisas, entendia que viveria em paz para sempre. E foi exatamente o contrário que aconteceu. GLE-YSON. Para isso. Domingo à noite. Ele vai embora domingo à noite. Como almoço? Então eu faço a edição. Pode continuar. Só continua da ideia que o senhor fechou agora. Sindicato, Estamos aqui com o jornalista Adelson Barbosa, jornalista do Correio da Paraíba. Adelson Barbosa, qual a importância do jornalismo investigativo para a nossa formação? Bem, eu trabalho no Correio da Paraíba há mais de 20 anos e faço todo tipo de investigação, certo? Todo tipo de matéria. Eu me considero um jornalista investigativo. E a importância é no sentido de você se aprofundar em temas como este que está sendo discutido hoje aqui no sindicato. Como é o jornalismo investigativo aqui na Paraíba? Existe? Existe, em pequena escala, mas existe. É um tema que requer tempo, certo? E dedicação para você esclarecer para a sociedade temas como esse que estão sendo discutidos agora neste sindicato, certo? Sobre o lançamento do livro que narra parte da vida do jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado em São Paulo pela ditadura militar em 1968, e que pouca gente sabe desse fato. Pouca gente sabe que um fato como este contribuiu para a democracia que nós vivemos hoje no país. E qual a importância desse tipo de evento para nós, jornalistas que estamos em formação? Esse tipo de evento é importante porque esclarece, como eu falei, traz à tona o passado, certo? E mostra como a sociedade reagiu à ditadura militar, por exemplo, certo? Como a sociedade reage às aberrações praticadas
na sociedade por várias espécies, várias esferas de governo, por exemplo. Então, ele traz à tona vários relatos importantes para nós estudantes e que a gente cabe analisar esses fatos, discutir e construir historicamente, porque, na verdade, o que reflete a nossa história hoje é fruto do nosso passado e é muito importante esse tipo de debate, discussão e de ideias contraditórias dos dois lados da nossa história. As Duas Guerras de Vladimir Herzog, esse livro importantíssimo do escritor Adálio Dantas, traz justamente a história, o contexto histórico na época em que viveu o jornalista Vladimir Herzog. Estudante de jornalismo tem sempre uma curiosidade. Os profissionais da imprensa vieram até a Faculdade Maurício de Nassau e conversaram com os estudantes em um debate, uma coisa mais próxima, e nós acompanhamos esse debate. Esse debate, a exposição das meninas, as exposições vão, acima de tudo, pontuar 3 questões. Né? As técnicas, claro, vão falar sobre experiências, vão falar sobre o que vocês quiserem, claro. Mas com foco, conforme nós discutimos, especialmente nas técnicas de entrevista, reportagem e o texto na TV. Acima de tudo, tá bom? Meninas, fiquem à vontade. Tá, então eu vou começar. Então, assim como vocês, né, eu comecei no mercado de trabalho ainda como estagiária. Eu estava no 3º período do curso de comunicação em rádio e TV na UFPB e eu fiquei sabendo que tinha uma vaga para estagiário lá na TV Correio e eu fui lá para ver o que era, né? Então fiz a entrevista, estava no 3º período e comecei no dia seguinte na produção de um programa infantil. Rafael, é você mesmo que constrói seus textos? É sim, na verdade quando o repórter ele é contratado, ele é obrigado a construir o texto dele. Há casos específicos em que não acontece isso, mas não é muito legal não, até porque você vivencia a cena, né? Você vai lá no local onde a notícia é criada, seja em um assassinato, seja em uma matéria mais trabalhada, então é necessário que o repórter está lá, então ele que vai narrar o que aconteceu, não é muito legal. Às vezes acontece o seguinte, um repórter pela manhã, eu que trabalho à tarde, vai no local e eu preciso terminar a matéria, é complicado, porque você não vivenciou, você não foi até o local onde tudo aconteceu, e aí assistindo é diferente de estar no próprio local. O estudante ele tem que tirar todo o preconceito, né, que ele vestiu de teorias, de ideologias, que as ideologias e teorias são importantes, mas quando a gente chega no mercado, a gente vê que tem mais coisas além, tem mais aprendizado. Então a gente tem que tirar esses preconceitos, né, e buscar aprender, porque tudo é aprendizado. Cada história de vida é um aprendizado, cada bronca de um editor, cada orientação de um produtor. Então a gente tem que ficar absorvendo o conhecimento, todo dia, todo dia, todo dia. E assim, uma das lições que eu aprendi nessa vida de jornalista é que a gente não para de aprender nunca. Então a gente precisa ter essa humildade. Conhecer o jornalismo, todo profissional sonha um dia conhecer as áreas do rádio, da televisão. E esse debate é importantíssimo para nós que somos estudantes de jornalismo aqui da Faculdade Maurício de Nassau. Você vai ver agora, nesse próximo VT, que nós iremos passar para vocês, que o nome do nosso repórter, Amaury de Aquino, acompanhou uma coletiva de imprensa. Essa coletiva foi um exercício que a professora Carla Arantes fez com a turma de jornalismo aqui da Faculdade Maurício de Nassau. Vamos acompanhar o VT. A cantora e compositora Renata Arruda deu uma coletiva de imprensa na última quinta-feira à turma do 5º período de jornalismo da Faculdade Maurício de Nassau. Foi uma noite onde o corpo discente tornou-se verdadeiramente jornalistas e mandaram uma enxurrada de perguntas à artista. Começou em João Pessoa, enfrentou todas as dificuldades, que não foram poucas, inclusive pela falta de apoio da família. Prestou vestibular para medicina, ainda fez biologia, fez parte do coral universitário na UFCG e foi depois de tudo isso que declarou a música como seu amor verdadeiro. Já em Brasília, conheceu e trabalhou com a amiga Cássia Eller. Fui cantora revelação em 89 e 90 em Brasília. E fui contemporânea, tive a honra de ser contemporânea de Cássia Eller em Brasília. Então, assim, que cantora era cantora de Brasília na época que eu morei em Brasília. Não tinha mais Paralamas, não tinha mais Legião Urbana, Zélia Duncan também já tinha, era Zélia Cristina, já tinha saído de Brasília, já estava morando no Rio, mas tinha Cássia Eller.
Então, assim, eu lembro do começo, quer dizer, não é exatamente o começo, que a Cássia era mais velha que eu, mas ela fazia show nos barzinhos. Eu cantava, tipo, quarta nesse barzinho, ela cantava quarta no outro barzinho. Na quinta eu ia para o que ela estava cantando na quarta e ela vinha para o que eu tinha feito. Então a gente, durante assim 1 ano e meio, 2 anos, a gente inflacionava o mercado de música de Brasília, porque eu ligava para ela e falava: quanto você está cobrando? Aí ela fazia, sei lá, 3. Tá bom, vamos passar para 3.500, tá? Tá, então tá. A partir de agora, meu cachê é 3.500. Deu uma palhinha da bela canção É Ouro Pra Mim, que foi tema da novela global Andando nas Nuvens. Lindo, tô que nem criança, tô de alma limpa, com você por perto, sou mais longe ainda. Hoje eu quero luz de sol e mar, nova, renovada força, tô feliz da vida, sob o seu domínio, sou mais forte ainda, não tem nada fora de lugar. A proposta foi da professora e jornalista Carla Arantes, que abordou de forma prática o conteúdo da disciplina aos alunos. A disciplina técnica de entrevista e reportagem provoca o estudante a fazer sua escolha, seja na TV, no rádio ou no jornal impresso. Bom, já é a segunda vez. No semestre passado eu trouxe o vereador Elton René para bater um papo com os alunos do 5º período. Nesse semestre eu trouxe Renata Arruda, que é para eles terem uma experiência da entrevista coletiva, né? A nossa disciplina é Técnicas de Entrevista e Reportagem 2 e um dos temas abordados é a entrevista coletiva. E a importância para os alunos é justamente eles terem essa experiência de ter uma pessoa aqui falando sobre um determinado assunto e eles de forma coletiva participando de uma mesma entrevista. Então, primeiro eles tendo que fazer a preparação antes da entrevista, pesquisar sobre o entrevistado, para já elaborar as perguntas, ter noção do que eles vão perguntar e na hora perder a vergonha de falar em público, perder a vergonha de perguntar na frente dos colegas, porque isso é uma coisa pela qual eles vão passar depois. Os alunos do P5 falaram ao programa sobre suas expectativas e anseio da profissão. É sempre muito enriquecedor, né, essa troca de experiência, principalmente por ser a Renata Arruda, né? Por ser uma pessoa que é bastante conhecida aqui na nossa região e também nacionalmente no mundo artístico, e a gente se sente um pouco inibido por ser uma personalidade, né, desse porte. A nossa expectativa maior é a questão do aprendizado. A gente está iniciando agora a nossa disciplina de técnicas de entrevista e reportagem 2. Muito bem, você acompanhou aí a Mauride Aquino, que foi conferir a coletiva de imprensa em que a professora Carla Arantes realizou com estudantes de jornalismo aqui da Faculdade Maurício de Nassau. Ela organizou a coletiva, na verdade. A coletiva foi com a cantora Renata Arruda, que veio até aqui o prédio da faculdade, onde os alunos de jornalismo fizeram pergunta à cantora, conheceram aí um pouco do trabalho dela, como vocês acompanharam nesse VT que acabaram de assistir. Agora, vamos a um comentário com Elias Galdino. A ditadura é um passado doloroso para o Brasil. No lançamento do livro As Duas Guerras, de Vrado Herzog, o autor Audálio Dantas fala de um garoto com origem judaica que teve de fugir do seu país para sobreviver à perseguição. No Brasil, onde procurou paz. Foi onde sua segunda guerra aconteceu. Em meio à ditadura, a instalação da Comissão da Verdade aqui na Paraíba foi instalada com a intenção de saber quais profissionais jornalistas foram prejudicados pela ditadura e reaver os danos causados. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso Conversa de Corredor e desde já convidamos a você para estar conosco no próximo programa. Só que nós não iremos esquecer um recado que nós iremos dar a você. Temos um evento programado para o próximo dia 21 de setembro. Está aqui, ó, esse lindo cartaz. Acorda, a realidade é outra. A verdade sobre o mercado de comunicação paraibano. O local vai ser no Hotel Ouro Branco, aqui mesmo na capital, no dia 21 de setembro, 21 desse mês. O lote é R$50. Você pode até dividir 2 vezes no cartões e mais informações você acessa aí loft3eventos.com.br, como Laura está mostrando vocês aqui, tá certo?
Laura, nossa cinegrafista, que está mostrando a vocês esse lindo cartaz. Inclusive, essa palestra aqui, esse encontro, será com profissionais gabaritados. Está sendo sobre A Morte Anunciada, de Júlio de Sapinho, Você, Sua Agência, Estênio Tiro, entre outros profissionais de nome que irão tratar esse assunto aí. Acorda, a realidade é outra. E nós iremos ficar por aqui. Convidamos a vocês para a próxima segunda-feira, a partir das 17 horas, acompanhar o nosso programa Conversa de Corredor. E curta a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com.br/Conversa de Corredor. Um grande abraço e até o próximo programa.